porque é tão sagrado quanto. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos pela riqueza, prosperidade, pela provisão. Nosso Jeová Jireh. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte. Agora pode sentar, fala para o seu irmão, se prepare. Aleluia. Isso é muito importante. Legal? Sabedoria. Nós hoje vamos falar mais uma vez sobre sabedoria. Sobre sabedoria sacal. Sabedoria biná. Pastor, mas é sacal ou é biná? A Bíblia ela trabalha com 3 palavras principais para falar de sabedoria. Uma é a palavra Rockman. Essa palavra Rockman significa, propriamente dita, a instrução que te faz conhecedor. É puramente cognitiva. Nós temos a sabedoria sacal, que é uma operação de Deus treinando nossa mente para operacionalizar. E nós temos a sabedoria biná. E essa biná é, para mim, a mais fantástica, porque ela pode regar todas as outras duas, mas ela tem a ver com o sobrenatural, com percepção. Ela tem a ver com aquilo que não pode ser visto nem provado. Pastor, não entendi. É mais ou menos assim, olha. Essa pessoa aqui, ela só fala a verdade, paga as contas em dia, respeita a mulher e cria bem os filhos e é trabalhadora. Segundo os olhos humanos, é uma boa pessoa. Mas aí aqui dentro você faz assim, ó. Já viveu isso? Isso é biná. Isso é uma capacidade de percepção. Uau! E essa é fantástica, ela rega as outras duas. E nós precisamos da sabedoria, porque esse é o ano sacal de Salá. Então é o ano que a sabedoria vai trazer a vitória e a conquista para a nossa vida. Diga aleluia. Entenda que isso é a igreja inteligente, não é um passe de mágica, mas é uma operacionalidade dentro da revelação do que Deus tem para me dar. Tiago capítulo 1, verso 5. Preste atenção como Deus coloca. Fica ligado. Fica ligado. Deus diz assim, se porém, veja que é uma condição, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Primeiro entenda que não há condição alguma, se você pede, Ele te dá liberalmente. A única condição está no início da formação da frase, se porém você necessita. Talvez você olhe e diga, pastor, é ridículo, isso é muito fácil. Não, isso não é fácil, porque isso é a parte que mexe no ego do homem. Porque a sabedoria de Deus, ela contradiz, ela se choca com a maioria das práticas humanas que se julga como inteligentes. Você entende? Não entendi. Então presta atenção. Desde pequenininho o ser humano é treinado. Quem junta tem, quem poupa tem. Jesus Cristo chega e diz, quem poupa atrofia e vai acabar limitado e inútil. E aí é muito difícil, porque a recepção da sabedoria está diretamente ligada ao detrimento do conhecimento que tínhamos antes. O que eu quero te dizer? Que muita gente quer sabedoria para prosperar, mas o maior impedimento dele receber essa sabedoria é o amor ao dinheiro. Porque quando a sabedoria de Deus entra, ela entra te guiando a doar, ela entra te guiando a ser fiel, a ser dizimista, entende? Sabedoria de Deus diz assim, você está passando por uma enfermidade, está com um sintoma no corpo, vá até aquele inimigo que te traiu, que te machucou e que te roubou e peça perdão a ele. Que isso? Foi ele que errou comigo. Você está entendendo que o teu orgulho resiste à verdadeira sabedoria. Por isso que a condição, apesar de parecer simples, esse nosso Deus é muito inteligente. Ele fala assim, cara, se verdadeiramente você precisa dela. Uau, precisa muita humildade, sabe, para você chegar e dizer, Senhor, eu não quero mais essa vida. Precisa muita humildade para você entender que o que para você é vitória, na realidade não é, porque você ainda não entendeu a imortalidade, a vida eterna. Você ainda não percebeu a vida eterna. Você compreende o que eu estou falando? Tem gente que acha que venceu na vida porque tem uma casa, tem um carro, uma casa de praia e não falta comida e não deve a ninguém. Isso chama-se sobrevivência. E eu chamo disso de um espírito opressor que oprime o terceiro mundo. Sobrevivência. Isso não é nada.
Quantas pessoas você salvou? Quantas casas você deu para quem não tinha onde morar? Quantas igrejas você ajudou a construir? De verdade, de fato. Aí você amanhã, Jesus vai voltar, acabou tua vida na terra e tu viveu para você, só vence. Isso não é vitória. Seria o mesmo que você dizer que eu amarro um jumento num terreno baldio com grama alta e ele come todo dia e não falta nada para ele. Aí esse jumento pudesse falar e dissesse, eu venci. Eu vou dizer, como assim você venceu, filho? Você venceu porque você existiu? Você entende? Esse fundamentalismo fajuto humano tem atrapalhado ele de receber as coisas verdadeiramente grandes de Deus. Diga aleluia. Por exemplo, existem pessoas que não recebem a graça porque se julgam boas. Elas dizem, eu não sou tão mal assim, eu não minto, eu não adultero, eu nunca matei ninguém e não roubo. Então eu sou um homem bom. Quem disse que isso é ser bom? Isso é um padrão comportamental da moral, filho. Isso é obrigação de qualquer um. Isso não faz de você um homem bom, uma mulher boa. Tão louca que está a humanidade, que ela não entende mais o que se chama propósito. Você entende? Por isso que muita gente tem medo da volta. Por isso que às vezes eu falo, gente, esse culto pode acabar no céu. E tem gente que diz, não, Senhor, me dá mais um minuto. Porque ele está em falta com a operação do propósito dele. Às vezes não é nem pecado, nem erro, mas não fez nada. Porque se todo o motivo da tua vida é comprar um imóvel, pagar um carro e não faltar nada, cara, a tua vida é desse, então pensa bem, o tamanho da tua vida. Que lixo. Quantos estão pegando? Agora, quem está vivendo o propósito e praticando ele, abre a boca, feito Paulo. Há 2000 anos atrás, Paulo escrevia, Maranata, hora vem, Senhor. Jesus volta hoje, eu estou feliz da vida, irmão. Feliz da vida. 27 igrejas construídas, edificadas. A operacionalidade de umas 8 hoje, debaixo do meu ministério. Casa Viva, tiramos mais de 1000 jovens da rua. E eu devo a honra à minha esposa. Olha ela sentada aí, ó. Se não fosse essa mulher, filho, eu não tinha nada feito. Se não fosse ela, não tinha nada feito. Ah, pastor, mas atacam ao Senhor. Fica tranquilo, filho, olha. Fica tranquilo. Sempre que um idiota se levantar para te atacar, entenda. A posição dele já está declarada. Porque ninguém acorda de manhã e diz assim, ai, hoje eu acordei com uma vontade de atacar o cara que está embaixo. Ninguém. As pessoas só atacam quem está em cima. Entende isso? Eu nunca vi ninguém de cima me atacar. É sempre quem está fazendo menos ou nada que levanta a voz contra mim. Então, quando a pessoa se levanta para me atacar, eu não vou gastar energia com ela. Eu já sei a posição dela. Eu só faço uma oração para o meu pai e digo, pai, dá atenção a essa pessoa aí. Trata com ela aí, porque ela está atrapalhada, está mal amado. Resolve esse problema com ela. E eu sigo em frente. Eu estou servindo a um propósito, eu sou 100% fiel. Diga aleluia. Uau! Você pode dar um aplauso a Deus? Dê um aplauso a Ele. Aplauda Ele. Vamos voltar à mensagem. Se, porém, você precisa. Então você entende que a humildade está envolvida como cacife nisso? Legal, quando você chega e diz, pai, eu preciso, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida dentro da caixa de sapato, onde a minha vitória consiste no padrão que o mundo estabeleceu para mim. O mundo estabeleceu um padrão e eu estou vivendo dentro disso. Isso para mim não faz mais sentido. Se o Senhor voltar hoje, o que eu fiz pela humanidade, pela minha geração? Você entende? Então, se você necessita, você vai olhar para o céu e você diz, pai, eu preciso dessa sabedoria. Eu tenho que ter essa sabedoria. Eu necessito dessa sabedoria. Levante sua mão direita comigo. Diga assim, pai, eu preciso da tua sabedoria. Amém. Sabe o que acabou de acontecer? Segundo a Bíblia diz que não há nenhum outro quesito a não ser precisar. Você acabou de receber sabedoria de Deus.
Guarda isso, porque esse é o maior tesouro. Esse é o maior tesouro. E nós precisamos da sabedoria de Deus para tirar até direções da palavra, os caminhos que Deus tem para nós. Salmo 119, verso 97. Vamos ler esse pedaço. Diz assim: vamos lá, filho. Ele dormiu ali. Vamos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Presta atenção que isso é uma palavra linkada. Você não pode extrair um verso do contexto e querer viver a palavra. Ele está falando da paixão dele pela palavra, prioridade, e o tempo que ele gasta falando dela sobre sua vida. Entende que para a gente falar da palavra de Deus é em detrimento a sentimentos. Tua vida nunca vai ser o mar de rosas fora de... Jesus nunca prometeu. Ele prometeu que a tua fé vai vencer todas as batalhas. Diga aleluia. Mas fé é falar o que a palavra diz e não o que eu estou sentindo. Então a minha fé vence todas as batalhas. Quando? Quando eu não dou cartaz ao inferno. Quando eu não vou falar do sintoma, nem da dificuldade, nem da batalha. Eu falo do Deus que me dá vitória. Diga aleluia. E falo das coisas que Ele tem para mim. Então o salmista Davi começa a falar. Vira mais um. Ele diz assim: teus mandamentos me fazem mais sábios. Aí está a palavra sacal. Essa sabedoria que é o treinamento de Deus para lidar com as coisas. Deus, tuas palavras me fazem mais sábio. Esse é o treinamento de Deus. Hoje o mundo lá fora vende por dezenas de milhares de reais um curso para te ensinar PNL, programação neurolinguística. E tem uma fila de tem uma fila de abençoados lá pagando isso, quando a Bíblia tem todo o treinamento para a tua vitória. Entende isso? Satanás tem roubado o dízimo das pessoas, pagando a homens mal intencionados. Mas pastor, ele é milionário porque um monte de trouxa pagou ele para ter o que a Bíblia tem de graça e te desconectou dele. O que é programação neurolinguística? É eu treinar o meu cérebro para fazer o que eu quero na hora da luta. Pronto. O que é programação neurolinguística? É eu treinar o meu cérebro severamente para que na hora da batalha ele não esteja frouxo para pensar no que quiser. Ele pense como eu quero que ele pense. Diga aleluia, diga aleluia. Imagina o que é isso, você treinar o seu cérebro até o ponto que ele só pense o que você quer que ele pense. Isso é trazer teus pensamentos como prisioneiros. Legal? É o que Paulo fala. E eu levo meus pensamentos cativos, prisioneiros à obediência de Cristo. Porque se teus pensamentos estiverem frouxos, filho, todo mundo que chegar perto de você te convence, todo problema que acontecer te leva, todo vento te empurra. Você está entendendo isso? Você não consegue terminar nada do que começa. Tem pessoas que chegam perto de mim e dizem: pastor, minha vida está um lixo. Eu digo: claro, você não termina nada que começa. Seu voto com Deus não vale nada. Você não treinou a sua mente para lidar com o problema. Quando o problema vem, tua mente se descabela. Você age como o diabo quer que você haja. Gritarias, medos, ansiedades, depressões, insônias. Você está entendendo isso? Não é que eu não passe pelas lutas que vocês passam, mas eu treinei minha mente para pensar como a palavra diz no momento da luta. Quando a ventania vem, eu posso deitar na polpa e dormir. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu treinei minha mente a pensar como a palavra diz que ela tem que pensar. Então, isso é sacal. Isso é sacal. É Deus treinando tua mente através da palavra. Pareceu um sintoma, pastor, na internet diz que todo mundo que sente essa dor vai morrer. Aí você vai buscar isso cada vez mais deprimido, mais sufocado, mais pressão. Aí a minha mente está treinada. Aí buscar na palavra: pelas pisaduras de Cristo você é curado e perfeito. Acabou, minha mente vai pensar isso. Cada dor, cada sintoma que bater, minha mente só vai pensar isso. Porque eu treinei ela para isso. E eu não estou falando que o sintoma não vai acontecer. Eu não estou falando que eu não vou ter o embate da sensação. Eu estou falando que minha mente está treinada para pensar como a palavra. Então aparece o desafio: a igreja de Boston para ser aberta. Diga aleluia, diga aleluia. Estamos assinando o contrato. Pastor, cadê o dinheiro? $6.000 por mês o aluguel. R$36 mil. Lá em Boston. Isso é só o aluguel, só o aluguel.
Você entende isso? Ainda bem, né, irmão, que eu não tenho nada guardado, irmão. Nada, nem R$1. Eu tenho em tesouro tudo reservado no céu. E a minha mente está treinada para pensar: o Senhor meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades nessa jornada. Acabou. E acabou. E é isso que é fé. Fé não é estar dentro de uma igreja fazendo parte de um pacto religioso. Fé é operação, diga aleluia. Aí ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque eu tenho eles, volta, calma, eu tenho eles sempre comigo, vira mais um. Compreendo, diga compreendo. Aí já é outra palavra. Legal, né? Aí já é biná. Interessante, né? A tua palavra me faz mais sábio, sacal. E eu compreendo, biná. Aí é instrução, inspiração. Isso é legal. Ela compreendo mais do que os meus mestres. O que ele está falando? Naquele tempo tinham fariseus que tinham a Bíblia toda decorada. Deixa eu te falar. Tem pessoas hoje aí fora, conhecidas, que conhecem muito mais a Bíblia do que eu. Se você acha que eu conheço muito a Bíblia, tem homens aí fora que sabem ela decorada toda. Mas isso é diferente de compreender. Isso é diferente de você ser inspirado por dentro para compreender, conseguir fazer as conexões de passagens e tirar um comportamento prático daquilo. Diga aleluia. Isso é show de bola, é isso que se chama. Quando essa parte da Bíblia foi traduzida pelos 70 egípcios para o grego, a palavra usada ali foi sunese. Vamos falar grego, repete comigo, diga sunese. Diga com fé, sunese. Eu estou falando para você falar isso porque essa palavra foi atribuída a Jesus. Jesus, com 12 anos de idade, a mãe dele foi para o censo em Belém. Quando voltou um dia depois, percebeu que ele não estava com eles na caravana. Voltou até lá, Lucas 2, 47. Aí diz assim: e todos os que ouviam Jesus falar lá dentro, e os fariseus de 80, 90 anos, que tinham a Bíblia decorada, mas eles ouviam aquele garoto de 12 anos falar e se admiravam da sua inteligência. Essa é a mesma palavra, sunese, do hebraico biná. O que é isso? Os fariseus sabiam mais passagens do que ele, mas ele sabia ligar uma coisa com a outra. Ele sabia chegar à conclusão da palavra. Ele sabia pegar uma verdade e linkar com o seu antítipo e tirar um comportamento de vitória daquela realidade. E os caras ficaram admirados. E disseram: meu Deus, o que esse cara faz com a palavra? Como é que esse cara faz isso com a palavra? Você está pegando isso? Diga aleluia. Isso é fantástico. Porque a palavra sunese, essa palavra sunese, ela significa, vai pegando aí, eu anotei para vocês do dicionário, diretamente do dicionário, o que significa esta palavra. Sunese significa su. Olha que legal, su é uma palavra composta, significa ligar, juntar e associar. E nesis vem de gnosis, conhecimento, informação e verdades. Então a palavra sunese significa associar verdades para chegar em conclusões. É o que tira a palavra da letra, é o que leva a palavra ao espírito, entende? Essa sabedoria inspirada. Essa sabedoria não se encontra na terra. Lembra o que Tiago falou, o primeiro verso que a gente leu? Se você reconhece que precisa disso, peça a Deus. Só Ele pode te dar. Essa sabedoria não se alcança nem lendo a Bíblia, porque senão os fariseus teriam e não se admirariam de Jesus. Essa sabedoria só se encontra no coração do Pai. Posso ouvir um aleluia? José do Egito tinha essa sabedoria. Você está entendendo isso? Diga aleluia. José do Egito, ele tinha essa sabedoria de uma forma poderosa. Como é que isso funciona, pastor? Veja bem, ele conseguiu juntar as informações do sonho de Faraó, você percebeu?
O sonho era só assim, ó: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as 7 vacas magras comeram as vacas gordas. E aí? Esse era o sonho. Mas Sunese deu a capacidade a José de ouvir essa história e discernir que aquilo se referia a 7 anos de fartura e 7 anos de fome tão drásticos que iriam devorar toda a riqueza dos 7 anos de fartura. E aí fez com que esse homem tivesse uma saída para isso. Põe aí para mim, por favor, Gênesis 41, 33. Nesse momento, veja, o próprio José chega, conta para Faraó o que significa as vacas. E aí ele vira e diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado. Adivinha? Essa palavra é biná, é sunese do grego. Pegue um homem inspirado por Deus, um homem capaz de elucidar as coisas de Deus, e sábio, sacal. Ele diz: pegue um homem que tenha sabedoria e, inspirado por Deus, ele consiga juntar essas informações para praticar algo de vitória. Sabe o que Faraó vira para ele e diz? Pula para o verso 38. Verso 31. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este em quem há o Espírito de Deus? Vira mais um. Depois Faraó vira para José e disse: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão biná e sacal como tu. Vai pegando, porque sacal e Rockman, sem biná, elas são uma confusão e vai tornar o cara prepotente, arrogante. Ao mesmo tempo, biná sem sacal e Rockman vai tornar o cara um abilolado. Entende? Existe uma conexão entre informações, treinamento de Deus e a inspiração, a percepção das coisas de Deus. Cara, eu quero te ensinar isso porque nisso está a vitória. Posso ouvir um aleluia? É nisso que consiste a tua vitória. Se você entender, filho, que se você aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus, não tem fracasso para você. Diga aleluia. Aí algumas pessoas perguntam: pastor, então você nunca faz errado? Eu digo: eu faço nas horas que eu sou cabeçudo, porque eu ainda estou na carne. Mas às vezes que eu ouço a Deus e coloco isso em prática, todas são vitória. Nenhum pai guia o seu filho para cair na escada. Todo ele põe o filho na boa. Diga aleluia. Todo pai guia seu filho para a vitória, cara. E o nosso pai também. Ele nos guia para a vitória. Quem está pegando? Diga aleluia. Vamos seguir em frente. O Senhor só tinha dado a Faraó vacas magras e gordas. José teve a capacidade, sunese, de conectar isso. Se você prestar atenção, você vai ver que eu não prego nada novo nesse altar. Sabe, às vezes as pessoas ficam: puxa, pastor, quanta revelação o senhor tem. Veja, eu não prego nada novo. Eu prego a boa e velha palavra que você ouviu a vida toda. Só que eu apelo para esse sobrenatural, para que eu faça a conexão entre as coisas e te dê um posicionamento de direção. Até porque minha maior frustração, quando Deus me chamou para ser pastor, eu não queria, porque eu dizia: pai, eu não vou fazer esse papel, porque eu vejo os pastores dizendo que eu sou curado, mas não me ensinam como. Eu vejo eles dizendo que eu posso todas as coisas, mas eu não posso, eles não me mostram como. Eu vejo eles dizendo que eu sou rico, mas falta tudo baseado no meu suor. E aí Deus falou para mim: se você aceitar meu chamado, eu vou te dar uma unção, uma capacidade que, se você for fiel, quando você acabar de pregar, as pessoas vão sair sabendo exatamente o que tem que fazer. Aí eu disse: aí eu quero, pai. Aí eu quero. Se for para eu falar e as pessoas saírem orientadas, sabendo o que tem que fazer, então eu quero. Quem está entendendo, diga aleluia. Veja só, quando Salomão era jovem, o pai dele morreu, Davi morreu, uma grande responsabilidade ficou sobre Salomão. Dirigir um povo gigantesco, a nação mais rica da terra, o exército mais poderoso. Então vamos falar de uma passagem, 1 Reis capítulo 3, no verso 4. Daqui a gente começa. Diz assim: foi o rei a Gibeão para lá sacrificar. Eu quero que você entenda primeiro que Gibeão era o monte onde a tenda estava montada.
onde a tenda de Deus estava montada. Tem gente que olha para isso e poetiza isso. Que lindo, pastor, a tenda de Deus. Não, não era lindo. Por sinal, era uma cena dantesca. Você não ia querer estar lá. Se você imaginar que centenas de milhares de bois eram mortos naquele monte, que a história diz que aquele monte era vermelho do sangue que escorria, moscas, cheiros rançosos, azedos e tudo muito duro de se viver ali naquele lugar, porque era o lugar do sacrifício. E aí nesse lugar, olha lá, foi o rei a Gibeão para sacrificar, porque era o alto, e ofereceu 1000 holocaustos. Meu Deus, veja só como às vezes você lê, você não pega. 1000 cabeças de boi. Você consegue entender? É uma boiada, meu querido, que a Moca e Tatuapé fica coberta de boi. E Salomão levou isso para ofertar. Esse cara entendia algo que a gente não entende. Você está entendendo? Quando a Bíblia diz hoje que nenhum homem teve mais recursos do que esse cara na terra, porque a gente não está falando, a Salomão deu os 1000 bois e depois ele ficou comendo só arroz com feijão porque não tinha mistura. Não. A Bíblia diz que ele todo mês fazia isso de uma forma sobrenatural, o gado dele se multiplicava. Existem historiadores que dizem que vinha do nada gado selvagem e pulava a cerca para ficar dentro da boiada de Salomão. E eu creio nisso, porque eu já vivi isso. Eu já tive momentos na minha vida que pessoas incrédulas vieram na minha direção e disseram, estou sem dormir há 5 dias, toma esse dinheiro. E eu dizia, me dá. Pensando que não. Deixa eu te falar, prosperidade, filho, ele tem... O primeiro ponto é você saber dar para prosperar, mas o segundo mais importante é saber receber. Tem gente que nunca prospera por causa do orgulho, não sabe receber. Você tem que ser um recebedor profissional, diga aleluia. Eu não disse mendigo e pidão. Tem gente que confunde isso e fica, gostei do seu chinelo. Caramba, seu óculos é bonito. Isso é mendigo, legal? Isso é horrível, não faça isso. Isso queima o filme do cristão. Está entendendo isso? Mas você tem que saber receber. A pessoa chega na minha igreja e diz, pastor, senti no coração te dar esse carro. Não dá. Pastor, mas o senhor não vai... Não. Se ele tocou no teu coração, o problema é teu. Saiba receber, porque é assim que Deus opera, entende? Ele chega e abre, coloca, e você precisa ser um recebedor profissional. Fala para o seu irmão, você tem que ser um recebedor profissional. Agora entenda a sabedoria que esse cara... Para você ter sabedoria, você entende que quando nós lemos o primeiro verso, diz assim, se você reconhece que precisa, então Deus te dá. Então preste atenção, essa é uma frase minha. Eu creio que para você receber a sabedoria genuína, você já tem que ter alguma sabedoria, para reconhecer que precisa dela. Você entende isso? Gente, tem gente que odeia essa mensagem. E às vezes não tem nada. Só o ódio pela mensagem. Simplesmente porque essa mensagem trucida tudo e faz com que o cara crie dependência. Está entendendo? Então é necessário ter uma sabedoria para ter. Veja que Abraão oferece 1000 holocaustos. Por que o senhor está citando isso? Porque o meu conhecimento do livro de Levítico diz que não era uma oferta pelo pecado, aquela que põe a mão na cabeça, transfere e sangra o boi. Isso é uma oferta diretamente queimada. O holocausto é troca de santidade. É um símbolo de Jesus. Então esse homem já sabia que ele precisava de uma redenção para estar ali naquele lugar. Ele oferece 1000 ofertas queimadas. Um tipo do que aconteceu na cruz. Então, quando Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas, ele estava consciente da sua condição e necessidade de justificação. Então, vira mais um, preste atenção. O Senhor aparece para ele de noite em sonhos e diz, pede-me o que quiseres. Pergunta, você acha que é honesto de verdade a gente desconectar a oferta de Salomão com a aparição de Deus? Você acha que é honesto para um avarento chegar? Não, mas Deus não apareceu porque Ele deu. E por que não apareceu para os outros? Você acha que é honesto desconectar? Você não entende isso? Atos capítulo 10, verso 4. Quando
Nicodemos estava orando, doido para receber a palavra. Esse homem já tinha um coração em Deus. Então um anjo responde a ele: Cornélio. E ele fixa os olhos no anjo, possuído de temor, e pergunta: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações, presta atenção, e as tuas ofertas subiram, incomodaram Deus. Você consegue entender? Quer incomodar Deus? Faça ofertas sobrenaturais. Quando você dá sem poder, quando você quebra os limites da lógica, você chacoalha o trono de Deus, cara. Ele presta atenção nisso. Diga aleluia, diga aleluia. Uau. Então Salomão pede, vamos lá, 1 Reis 3:9, que acabou o tempo, então a gente vai ter que pular agora. 1 Reis 3:9, Salomão pede: dá, pois, ao teu servo um coração compreensível. Interessante, todo mundo sempre fala, Salomão pediu sabedoria. Sim, mas ao pé da letra ele pediu um coração que escute com inteligência. Olha que legal. Ao pé da letra do original, ele pede: Pai, me dá um coração que te escuta com inteligência. Hein? Em outros termos, Pai, eu não quero mais esse coração burro. Eu quero um coração que te ouve, que é incomodado pelo menor vento do teu espírito, que muda de direção a cada impressão que o Senhor me dá, para julgar o teu povo, para que prudentemente eu discirna, olha lá, discirna. O pessoal diz assim: pastor, mas a IA, inteligência artificial, é fantástico, muito acima do homem. Sim, ele pensa mais rápido, confere mais rápido informações, mas a IA não tem a capacidade de pinar. Lembra o que eu disse? Ela só julga e avalia por dados. Um homem, ele não adultera, cria bem os filhos, paga suas contas em dia, não deve nada a ninguém e não mente. A IA vai julgar como? Bom. Mas você tem uma capacidade de Deus, poema, que você olha às vezes e diz: não posso me conectar com ele. Entende isso? A casa vale 2 milhões, mas o cara está vendendo por 800 mil, é fantástica, no bairro bom. E aí a IA faz a análise do valor, você está ganhando tanto, o negócio é bom. Mas você olha e diz: não é para mim. Você está entendendo? Só o homem tem isso. Para que eu discirna entre o bem e o mal. Isso é discernimento, não é julgamento. Isso é precioso demais, diga aleluia. Isso é discernimento, não é julgamento. Discernir autoridades, isso é fantástico. Eu costumo dizer, o homem de Deus não chega no lugar querendo mandar. O homem de Deus chega no lugar procurando a quem ele tem que obedecer, diga aleluia. Isso é grande, discernindo quem é minha autoridade, quem Deus colocou aqui para me cobrir. Assim o homem de Deus anda. Quem está pegando, diga aleluia. Agora nós sabemos que quando você recebe esse coração sábio para ouvir a Deus, esse coração também tem a habilidade de ouvir pessoas, porque ele trata de discernimento. E eu falo isso porque vocês, como ministros de Deus, como líderes, vocês precisam disso, porque o coração que não consegue ouvir Deus também não consegue ouvir pessoas. E o coração que é ensinado por Deus para ouvir com inteligência, ele também ouve pessoas. Tanto é que logo depois disso, sabe o que acontece com o rei? Alguém lembra? 2 prostitutas vêm na presença dele discutir, falar com ele. Como assim? Na cultura de Israel, rei absoluto ouvindo 2 prostitutas? Só um coração sábio. Você pega? Só um coração sábio vai ouvir pessoas. E você pode identificar o que tem dentro do coração de alguém escutando o que essa pessoa fala. Ouve o que eu te digo. Não estou falando de poucas e pequenas palavras, estou falando de escutar. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Pessoas podem enganar pessoas por pouco tempo, por muito tempo não. Entende?
Algumas pessoas chegam e dizem assim: pastor, mas a Casa Viva que o senhor faz, ela não é segundo os padrões governamentais. Não, não é, porque eu não acredito no sistema do governo, não salva ninguém. Eu faço no sistema da Bíblia. Pastor, mas está errado. Desculpa, ela existe há 20 anos, ela já passou na prova do tempo. Você entende isso? Nada dura 20 anos se não tiver passado e sido aprovado na prova do tempo. Aleluia. Você precisa pegar isso. E diz assim: aleluia, Deus está nesse lugar. Diga glória a Deus. Você quer entender o que uma pessoa fala? Se você para ouvir ela, você vai conseguir. Se você tem a sabedoria, medir os pesos das palavras. Por isso que eu falo às vezes para as pessoas: guarde suas palavras, porque elas têm lastro. Elas lastreiam sua vida, você entende isso? Eu prego isso, isso é a aula do 2º ano, quando eu falo de excelência ministerial. Quando você fala muito, é igual um papel moeda. Lá na Venezuela, se o problema fosse dinheiro, eles resolviam, porque eles mandaram imprimir moeda até... E aí o cara pegou rápido aquelas moedas impressas, o Maduro, e trocou por dólar e ficou bilionário. Mas aí, como a moeda foi impressa sem lastro, o país quebrou. Hoje você chega para comprar um queijo lá na Venezuela, não se conta mais o dinheiro. Você pega a cédula de 100 e pesa. Eles estão vendendo por gramas. Olha só que loucura. Mas as tuas palavras são assim também, entende? Se você fala sem lastro, chega uma hora que a tua palavra não vale mais. Eu vou fazer, conta comigo, tal hora eu estou lá. Algumas pessoas dizem: pastor, você é muito chato. Eu digo: sou mesmo, eu sou chato porque eu tenho lastro com as minhas palavras. Se eu marcar com você 8 horas, eu chego 5 para as 8. Porque na hora que eu precisar botar a mão na cabeça de uma criança e dizer: seja curada, o meu espírito não sabe se eu estou falando sério ou brincando. E se o meu espírito não acreditar em minhas palavras, não tem como conectar o sobrenatural. Então, quando eu falo algo, eu sou um retardado. Quando eu vou falar algo, minha mente diz: não fala. Porque se eu falar, eu tenho que cumprir, entende? Você está pegando isso? Isso chama-se lastro. Isso é lastro. Por isso que a Bíblia chega a dizer, Provérbios 17, 27, eu acho. A Bíblia diz assim, olha como Salomão, esse rei, diz: quem fala pouco possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Salomão, em outra passagem, ele chega a dizer assim: até o tolo, quando fica calado, passa por sábio. É incrível, né? Você pode pegar um cara analfabeto, se você deixar ele calado com a mão no queixo, todo mundo vai sair em dúvida. É sabedoria. Isso é sabedoria. Posso ouvir um aleluia? Então, vamos terminar. 1 Reis, capítulo 3 de novo. Vamos lá, verso 9. Continuando. 1 Reis 3, 9. Põe aqui, filho. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse povo? Vai virando. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste desentendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo tuas palavras. Eu dou-te um coração sábio e inteligente. Pega aí, ó. E de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti haverá. Vai virando. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, e que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Mais um: se andares nos meus caminhos e guardares meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, te darei vida longa. Isso é o fato que aconteceu na vida dele. Veja só, riqueza, honra e vida longa. Ele recebeu porque pediu sabedoria. Ele não pediu nada disso. Esse fato acontece na vida dele. Ele transcreve isso. Você entende isso? Ele vai transcrever isso em Provérbios 3, verso 13. Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Vai virando. Porque é o melhor lucro que ela dá do que a prata, e melhor sua renda do que o ouro mais fino.
mais preciosa do que pérolas, e tudo que se pode desejar não se compara a ela. Vida longa, olha aí, ó, na sua mão direita, riqueza e honra na mão esquerda. Então aqui ele está escrevendo do que ele viveu quando recebeu discernimento, quando foi treinado por Deus para lidar com as coisas, quando ele se humilhou diante de Deus para receber instrução divina. Cara, sai da lama. Você não sei até onde é o nível de opressão do diabo, de fazer com que o homem, tendo um Salvador tão poderoso e lindo, ele confie nele mesmo para se salvar. O homem, tendo uma aliança tão poderosa de prosperidade, confie nele mesmo para pagar suas contas. Você consegue entender? Viva o sobrenatural. Deus está conectado contigo, está te chamando para uma conexão, para você poder viver o sobrenatural. Você tem que chocar, não pode ser natural. Ah, trabalhei, cheguei aqui. Não, o mundo tem que olhar e dizer: uau, o que acontece nesse lugar? Todo dia pessoas botam comentários lá nos contatos lá, e-mail, e dizem assim: você é ladrão. Eu digo: por quê? Porque ninguém pode abrir 6, 7 igrejas em 3 anos. Eu digo: por quê? Deixa ser louco, cara. Eu podia pegar esse dinheiro todo e comprar de apartamento para minha esposa. Está investido na obra. Está tudo para salvar a vida, porque o meu rei está voltando. Diga aleluia. Está pegando? É o sobrenatural. E está disponível para cada um de vocês. Diga aleluia. Cada um de vocês. Agora preste atenção para a gente terminar. A gente estava 1 Reis 3,14, põe lá, quando ele fala da riqueza. 1 Reis 3,14. Se andares nos meus caminhos, guardares meus estatutos e mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei teus dias. Agora o 15, olha o que acontece. Despertou Salomão nessa hora, e era um sonho. Então ele saiu correndo de Gibeão, lembra? Diga, Gibeão. Aquele monte dantesco coberto de sangue e mosca, e saiu correndo para Jerusalém, para o monte Sião. Porque Davi tinha tirado a arca de Gibeão e montado o tabernáculo em Sião, onde só tinha adoração. E a presença de Deus estava em Sião, não estava mais em Gibeão. Você entende isso? Gibeão ficou só lei, procrastinação. Em Gibeão ficou só sacrifício, ficou só fedor de sangue talhado. Deus se mudou para Sião. E Abraão e Salomão, quando recebeu sabedoria, a primeira coisa que ele fez foi sair de Gibeão e ir para Sião. O que o Senhor quer dizer? O primeiro sinal, filho, de quando você recebe sabedoria genuína é sair de Gibeão e ir para Sião. Esse é o primeiro sinal. Então não me apresente ninguém em Gibeão e me diga que é sábio, porque é mentira. Porque o primeiro sinal de sabedoria, está pegando? Que eu provo a você, pastor, me mostra na Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 18, o apóstolo Paulo, eu creio que foi ele que escreveu, começa a falar: vocês não chegaram ao fogo palpável, ardente, escuridão, as trevas e a tempestade. Ele está falando de quê? Monte Sinai, a lei, onde foi dada as tábuas. Vai virando. Ao clangor da trombeta, ao som de palavras que os que ouviam suplicavam que não lhes falassem mais. Vai virando. Pois já não suportava o que lhe era dito, ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, era apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que até Moisés, o representante de Cristo, da redenção, ficou trêmulo. Vira mais um. Mas vocês chegaram, é para vocês, diga aleluia. Vocês não chegaram no Sinai. Olha o que Paulo está falando. Vocês chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Então é lá que Deus mora. Pastor, então ninguém vai ficar servindo em Gibeão se Deus não está mais lá. Aí é onde está o engano. Saul fez isso. A Arca da Aliança tinha sido perdida para os filisteus. Eles continuavam indo para o templo, batendo palma, lendo a Bíblia e cantando. Mas Deus não estava mais lá. Por isso que Davi, quando se ergueu, ele disse: não darei descanso aos meus olhos, não entrarei na minha casa de luxo, enquanto não trouxer o meu Senhor para dentro do seu povo, para o meio da igreja. Por isso que Deus chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo isso? Está mesmo? Aleluia. Você precisa entender isso, porque
eu tenho um pensamento no meu coração, sabe? Você já pensou se Deus não tivesse mais nada para te dar agora? Esse pensamento me fez avivar meu coração. Não estou dizendo que eu deixei de receber. Olha para a minha vida e você vê que eu sou um homem riquíssimo. Mas, e se Deus não tivesse mais nada para te dar? Você ainda daria a sua vida a Ele? Não responda. Pense. Se Ele não tivesse mais nada para te dar, você ainda daria a sua vida a Ele? Se Ele não tivesse mais nada para te dar em troca, a não ser Ele mesmo, Ele é o suficiente? Será que você estaria aqui? E se não houver mais amanhã? Bem, pastor, então precisamos pegar tudo agora, vamos ganhar tudo agora, porque se não tiver mais isso amanhã, por que você tem tanto medo? Do que você tem tanto medo, cara? Abre teu coração, do que você tem tanto medo, porque todo esse trauma? Existe um lugar no seu coração para o Senhor de verdade? Mesmo que Ele não tivesse mais nada para te dar? Mesmo que não haja mais riqueza, nem fama, nem sucesso, nem ministérios bem-sucedidos, ainda haveria um lugar para Ele no seu coração? No dia que Abraão foi naquele monte Moriá e amarrou seu filho para ser crucificado, ele estava dizendo a Deus: Senhor, mesmo que não hajam mais bênçãos, ainda assim eu te amo, meu coração te pertence. Mesmo que a alegria me seja tirada, porque esse era o nome de Isaac, sorriso, eu ainda te amo, eu ainda estou contigo. Mesmo que não haja mais bênçãos, ainda assim eu te obedeço e vivo 100% para você. Isso é verdade no teu coração? Preste atenção, meu destino não está naquilo que eu posso receber de ti. Meu destino está em ter você em mim. Legal? Eu não estou fazendo jogo do contente. As bênçãos são verdadeiras. Nós somos o povo do terceiro dia. As maiores bênçãos estão reservadas para nós. Diga aleluia. Mas tem que estar organizado no seu coração. Ainda que não tivesse nada, eu estou 100% contigo, Pai. Ainda que não houvesse mais nada, Pai, tem um lugar no meu coração para Tu. Ainda que eu não tenha mais nada, Senhor, eu decidi me comprometer com o meu propósito. E nada vai fazer eu parar. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada. Nem dor, nem falta, nem escassez. Nada poderá me parar e me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Dê um aplauso bem forte a Ele. Vamos ficar em pé. Vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Eu vou pedir hoje para o pastor Tiago. Vai lá, pastor Tiago. Serve a Santa Ceia hoje. Vai lá. Aleluia. Rangel, vai, serve junto com ele, ajuda ele. E eu quero te dizer que como Deus nunca repete um milagre, o culto hoje à noite lá no Embu das Artes vai ser muito melhor ainda. Diga aleluia. Se tiver disposição, vai para lá, ouvir essa palavra com outra unção, de outra ótica, e ser abençoado completamente. Não perde não. Pega a caravana, vai para lá, 7 horas da noite, nós vamos estar lá, ministrando essa palavra, adorando a Deus, servindo a Ele, o Deus da nossa vida. Pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade.
todos preciosos. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, Alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é Alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Levantem todos vocês o corpo de Cristo. Aleluia. Todos vocês justificados pelo sangue na cruz. Todos vocês, justiça de Deus, levantem a carne do Senhor. É isso. Pai, mas a Bíblia manda cada homem se avaliar antes de tomar. Sim, mas ela diz, avalia-se cada um e tome. Então é só um ajuste no teu coração. Veja se você está com mágoa. Veja se você está ressentido, se você está machucado. Veja se tem alguma aresta, porque mágoa é um espírito destrutivo que vai destruir tua vida. A mágoa e o ressentimento, a ira que você sente, não atinge a pessoa, destrói você. Eu aprendi isso na minha vida. É um espírito destrutivo, não é um sentimento. Então manda embora toda mágoa, manda embora todo ressentimento. Levantem a carne do Senhor. Abba, Pai, muito obrigado, Abba. Obrigado, Senhor, pela tua carne estraçalhada que nos libertou. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, no pretório, as chicotadas, Pai, que liberaram para nós vida. Obrigado, Pai, porque sobre ti é colocado tudo aquilo que rouba a nossa paz. Obrigado, Pai, porque em paz podemos viver, Pai, a tua vida nessa terra. Muito obrigado, Abba, pela vitória, pela tua glória, pela tua graça. Obrigado porque todo vírus, toda célula deformada, toda doença patológica, toda ansiedade, todo pânico, toda síndrome, toda depressão, todo medo foi lançado sobre ti. Todo fracasso, toda derrota foi lançado sobre ti, Pai. Toda falta de força, toda falta de ânimo foi lançado sobre ti, para que nós sejamos vivificados, energizados. Muito obrigado, Pai. Levantem a carne dele e declarem comigo, diga, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Fale mais alto, você está falando para o inferno ouvir, diga, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Uma vez mais forte ainda, pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Comam a carne do Senhor. Pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Levantem o sangue do Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sangue que derramado na cruz do Calvário nos marcou como teus, assim como a casa dos hebreus no Egito, marcada pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal, nenhuma praga, acidente, maldade pode chegar até nós. Separados para ti, Senhor, vivemos essa vida. Obrigado porque o teu sangue derramado, Pai, nos purificou e nos perdoou de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Obrigado porque esse sangue de Deus derramado nos fez a justiça de Deus. Repete comigo, diga, eu sou a justiça de Deus. Mais forte, diga, eu sou a justiça de Deus.
Uma vez mais, diga: eu sou a justiça de Deus. Bebam o sangue do Senhor. Liberdade e amor. Aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, aleluia. Seu amor me alcançou. Seus pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. São todos preciosos por nós. Sua canção por mim é alegria e amor. Alegria e amor, liberdade. Teus pensamentos são todos preciosos. São todos preciosos. Sua canção. Tua canção por mim é alegria e amor. Alegria e amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Abba, pela sabedoria. Obrigado, Jesus, pela redenção, pela cura, pela prosperidade, pela vitória. Nós te agradecemos nesse lugar. Teu nome é honrado aqui neste lugar, Abba. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela cura. Obrigado pelo sucesso, pelos sonhos, pelo ministério. Obrigado pela igreja NGC, Pai, sobre a terra, pregando a tua verdade. Obrigado pela escola Raia, Abba, teu quartel-general nessa terra. Levante suas mãos, Senhor. Leva teus filhos em paz. Guarda eles de todo o mal. Cerca eles com teu exército celestial. Que protejam todos eles, Senhor, das maldades, dos acidentes, da violência desse mundo quebrado, nos separando em teu amor, no teu coração, onde tudo podemos. Eu declaro hoje o que foi pregado, sabedoria sobre eles. Eu declaro, Senhor, que a sabedoria sacal, ela entra, Pai, tomando o lugar desses coaches, dessas PNLs, treinando nossa mente para pensar como a tua palavra diz, a cada situação da nossa vida. Vamos pensar segundo a tua palavra, segundo a tua palavra nos diz, Abba. Pai, mas eu também te peço que derrame sobre eles biná, a consciência sobrenatural, a inspiração, o discernimento de dentro, para que nós possamos ser guiados no meio das trevas como luz, Pai. Que tu possa guiar cada passo nosso, cada escolha. Que nós possamos lembrar aqui nesse lugar que não importa quantas escolhas erradas foram feitas, isso pode ser revertido, pois cada escolha certa anula uma escolha errada. E nós começamos agora, Pai, a prestar atenção em Ti, ser divinamente guiados, dirigidos em nossos negócios, empresas, famílias, ministérios. Pai, toma conta de nós. Nós somos Tuas ovelhas em Teu aprisco. Toma conta de nós, Pai. Queremos ser cuidados.